que é Deus que tocou no coração da tua serva. Liga para cá, eu quero atender a tua ligação. Paz do Senhor, irmãos, é uma alegria estar de volta aqui na programação com vocês. Já atendi algumas ligações ali, fiquei feliz que o povo está perseverando em oração. E isso é uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou todo o tempo que Ele esteve aqui na Terra. E Ele é o nosso principal exemplo. E Ele perseverou em oração e acreditou no objetivo maior, que é para o que Ele tinha vindo, que era morrer na cruz e consumar o seu ministério. E todo o tempo Ele orou, e durante os 3 últimos anos do seu ministério, Ele orou mais ainda, mais intensamente, e jejuou. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, na minha mente, para passar para os irmãos. Mas antes eu quero orar, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Então eu quero que os irmãos que estão ouvindo aí do outro lado concordem em oração comigo e me ajudem para que a gente peça que a presença do Rei dos Reis, magnânimo Senhor, Todo-Poderoso, esteja conosco todo o tempo que nós passarmos aqui no restante dessa madrugada. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Sem Ti eu não posso fazer nada, meu Deus. Eu quero Te obedecer em tudo. Não permita que eu Te atrapalhe, meu Deus, mas que tudo seja falado mediante a Tua vontade. Eu sei que toda a Tua palavra tem endereço certo, Senhor. Fala com cada um, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero que os irmãos, eu vou ler, lá em Mateus. Mateus capítulo 4. Deixa a irmã Aline chegar lá. Mateus capítulo 4 trata sobre a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Hoje a mensagem para você, irmão, irmã, querido ouvinte, onde quer que você esteja, pode ser numa penitenciária, em um hospital, na sua casa, nas mais variadas situações que eu nem imagino. Onde você estiver ouvindo, a palavra que vai alcançar o seu coração hoje é uma estratégia de guerra, é uma estratégia direta do Senhor, que trata do quê? Você tem que resistir o diabo para ele fugir de você. Passou todo um processo para a gente chegar lá no versículo 11, na vitória que Jesus teve sobre o diabo. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Para chegar nessa parte de o diabo deixar você, fugir de você, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Para chegar nessa parte dos anjos te servirem, te ajudarem, Jesus te acompanhar, de tudo dar certo, de você seguir em frente, de você ser fortalecido, de você ter firmeza no falar, firmeza no agir, de você dizer, nossa, mas eu estou bem com Jesus, eu vou seguindo em frente, estou marchando, vou chegar lá. Para chegar nessa fase onde você resiste mais às tentações que chegam, onde você consegue dizer não,
onde você consegue ser Cheia, claro e Senhor, de objetivo e saúde, dizer, Senhor. não, eu Abençoa sou sua crente, mãe não, também. eu sirvo a Abençoa Jesus, sua isso eu não família, Senhor, da faço, isso eu não força, da quero. graça. Eu não sei se você se Para que ela desviou, se venha, afastou dos Pai caminhos do querido, amar, Senhor suportar, e Senhor, agora que voltou está todas as encontrando afrontas do dificuldade de inimigo, ficar Senhor, que ele firme nos afronta e de todos ter os o seu dias, passo todas as firme horas, Senhor, na nos sua caminhada, entristecendo, ou nos se tirando, você Senhor, da é tua novo convertido, presença. ou se você tem esse Então que nesta hora, desejo Senhor, o e Senhor até venha, Senhor, anseia e às vezes fala, tocar nessa nossa, mas criança, curar tem umas ela, pessoas que servem a tocar na Jesus de sua uma maneira mãe, tão na sua bonita e família, tem e tanta gente abençoar eles, forte Senhor, tira e todo o tanta gente mal, corajosa Senhor, e que eu pareço que está estou sempre na sobre mesma suas e eu famílias, pareço sobre que suas vidas, e sempre abençoar eles, sou uma e dar força e fracassada graça, no e teu não nome santo, sei, Jesus eu querido. queria chegar ao céu, mas eu não sei se eu vou chegar não. Amém. Eu não sei se tem jeito para Não se mim, preocupa, Jesus não. tem misericórdia, Deus, Jesus tem Deus está misericórdia de cuidando. nós, querido Deus e sabe de querida, Ele todas as tem coisas. misericórdia de Nós não mim podemos e de murmurar. você. Se nós Nós somos murmurar, Deus não trabalha. necessitados. E as Então, misericórdias do Senhor são deixa Deus as cuidar lá causas que de vai dar nós tudo não certo no sermos final. No consumidos. final dá tudo Ele certo, tem tá bom? misericórdia, mas nós Tá bom. precisamos agir, Pai Senhor. ter atitude. Oração também é uma ação. Nós precisamos E filme falar que tava com vendo. Deus e Ele vai agir em nosso Ah, tá. favor. Deus não está morto. Isaías 64, a palavra que o irmão leu, também dizia sobre isso, que Deus trabalha para o que nele espera, para o que nele confia, mas não é sobre isso que nós queremos tratar. Mas tá É uma tirando palavra pra muito ti, abençoada que o Eu irmão já baixei, tá lá no meu nos computador. trouxe ali. Quero ver se Mas eu nós queremos consigo tratar passar sobre o com quê? DVD. Sobre Aí já o viu plano que de Deus para você. O negócio é Não lembrar. te chamou para ser perdedor, Ah, não, mas eu para quero ser ver daí, se vitoriosa. conseguir. Não te chamou para ficar mendigando, para ficar no pouco. Deus te chamou para o muito. Você é fiel no pouco, mas Ele vai te glorificar no muito. Então Ele te chamou para ser abençoado, para chegar na parte onde o inimigo vai te deixar e os anjos vão te servir. Ai, Maline, mas eu não sei se isso é possível, eu não sei se eu consigo chegar lá, eu não sei se parece que... Não, irmão, é um dia de cada vez. Paulo disse, eu corro nessa carreira como que alguém que vai chegar no objetivo. Porque quando alguém disputa um prêmio, ele corre para chegar naquele prêmio ali. Mas ele corre com um passo de cada vez, como eu ouvi um irmão pregando certa feita na minha igreja. Devagar, é um processo, aos poucos. Jesus não passou um dia e resistiu e daí aconteceu. Foram 40 dias de jejum e oração. Foi uma preparação. O irmão, a irmã, o querido ouvinte vai se aproximar de Deus, vai buscar a Deus. O irmão está fazendo a coisa certa agora, está buscando a Deus na madrugada. E isso aqui não deixa de ser buscar a Deus na madrugada. Também você vai orar, nós oramos pela madrugada, isso é bênção. Mas ouvir a rádio, se esforçar, querer um pouco mais, abrir a sua Bíblia, ler um versículo, tudo isso já é com o início de buscar a Deus, já é buscar a Deus. Então, você vai fazer um jejum, vai fazer uma oração, mas eu não sei fazer, vai fazer um período de ficar sem se alimentar, demonstrando o quê? Para quê? Para ser uma humilhação perante Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se não me engano, foi Pedro que falou isso. A gente precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. A gente precisa reconhecer que Cristo é o nosso Salvador e que nós necessitamos deles, irmãos. Nós somos falhos, nós não temos nada. E ainda assim a humildade é tão difícil de alcançar. Jesus, sendo Filho de Deus, Ele se humilhou. Através do jejum, Ele humilhou o seu corpo e reconheceu que só o Senhor é Deus. E que se Ele não fizesse aquilo ali, Ele não reconhecesse a sua dependência, Ele não chegaria até a morte de cruz, que era o meio de Deus de nos salvar, o meio da salvação da humanidade. Então Ele precisava desse processo, e Ele jejuou por 40 dias e por 40 noites. Nesse jejum, glória a Deus, veio a vitória dele, nesse jejum e oração, porque jejum misturado com oração, uma consagração é quando você está no centro da vontade de Deus. Então, você jejua, está no centro da vontade de Deus em obediência, fazendo o que Ele quer que você faça, e em oração. E a estratégia é resistir ao diabo como? Citando a Bíblia. E como que você vai citar a Bíblia? Como que você vai citar a palavra de Deus se você não lê?
Por isso você precisa ler todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, para poder dizer assim como Jesus, nosso maior exemplo. Está escrito. 3 vezes ele foi tentado e 3 vezes ele respondeu: está escrito. Leia a Bíblia. Se você quer ficar forte, precisa se alimentar. Alimente-se. A base do seu ministério, a base da sua vida, a base da sua sobrevivência está dentro desse livro. Tem que abastecer Não lá deixe então. de ler, de se alegrar com o Senhor. A mensagem que eu estou tratando aqui é bem simples e objetiva. Se você não tiver uma estratégia para prosseguir, você vai morrer. Essa é uma realidade, infelizmente. E aí eu quero ler com os irmãos aqui em Salmo 119, que só alguns versículos, que vai completar essa mensagem. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Deixa eu ver. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para todos os Ó, teus Dilma dançou mandamentos. funky. E a Écio Louvar-te-ei Capoeira. com o coração reto, enquanto aprender É melhor as eu tuas justas ensaiar leis. por via das Observarei os dúvidas. teus decretos, A Marina. não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Vagabunda lá. Observando, segundo a tua palavra. Você quer saber como purificar os A seus Marina é erros? evangélica, cara. Como Pelo menos a Marina, melhorar se ela aquilo for que pra está lá, ela vai- estragado, a está corrupção vai acabar. imperfeito? Como deixar o oleiro trabalhar no vaso? A resposta está dentro da palavra Esse filme dele. não é evangélico, Como então. purificará o jovem no seu caminho? Como? Eu Observando tenho que botar Deus o está caminho segundo a tua palavra. Ah, tá. Então você vai comparar o seu caminho Aí só vendo, não vou com a falar palavra nada, de pois não, Deus. só vendo O eu que vou é o ver seu que caminho? É a sua dia a dia, É a brasileiro, sua não? vivência. Não, ele é Onde os um seus pés